Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal Gospel. Quero, neste momento, já cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, que nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de julho de 2017, mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui neste programa, o Momento da Palavra, Brasil para Cristo. Já quero agradecer a você porque está ligado conosco e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para mim e para você nesta manhã. Esta programação, ela tem um propósito de abençoar a sua vida, de alcançar aonde você está aí, o teu coração, e ministrar uma palavra que venha mudar a sua estrutura, venha dar uma direção, venha aumentar a sua fé, venha te consolar. Sabemos que os dias são difíceis, as situações elas estão cada vez mais complicadas e só existe um meio de eu e você vencermos essas dificuldades. É nos agarrando a Deus, é confiando na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prometeu para mim e para você que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus falou isso, ele falou no sentido de que você poderia contar com ele a qualquer momento. Então, é nesse propósito que nós vamos estar desenvolvendo cada dia a nossa programação para levar a você a palavra, também a você que ainda não tem o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também estaremos aí pedindo ao Senhor que você venha receber esta palavra e venha produzir frutos e frutos de arrependimento. Quero agradecer ao Senhor porque nós vamos estar dando início agora ao nosso programa, agradecer a Rádio Cristal Gospel, agradecer pelo fato de podermos estar num período de 1 hora, vamos estar juntos das 11 ao meio-dia, horário de Brasília, para falarmos um pouquinho do amor de Deus. E também ouvir louvores, que certamente exalta o nome do Senhor e traga conforto ao teu coração. Nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor e colocar nas mãos de Deus esta programação e também a sua vida. Nesta oração, eu já quero colocar a vida da Paloma. A Paloma é uma jovem que está grávida e o bebê está sendo gerado, ele está com o abdômen aberto e 3 órgãos estão expostos. E a medicina não tem uma solução para isso. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o médico dos médicos. Então, nessa oração, já vou colocar a Paloma nas mãos de Deus, pedindo que o Senhor estenda a mão e faça um milagre, e a vontade dele se cumpra na vida da Paloma e do bebê. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais um programa que nós estaremos realizando, sabendo que o Senhor é que nos deu, Pai, este momento, o Senhor que está nos concedendo, Senhor, não porque merecemos, mas por misericórdia, de estarmos aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, de estarmos aqui junto com os ouvintes, Deus querido, para fazermos esta programação num propósito, Pai, primeiramente de Te exaltar, de fazer o Teu nome conhecido, de fazer Jesus ser conhecido como o único e suficiente Salvador. Por isso, Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a Rádio Cristal Gospel, sobre a direção do Hamilton Luiz, sobre a direção também do Leandro Gomes, ó Pai, para que o Senhor venha dar sabedoria, graça, para que a rádio continue prosperando e os ouvintes recebendo a Tua palavra. Pai, quero colocar nas Tuas mãos a minha vida, sabendo, Deus querido, que nesta manhã, mais uma vez, eu sou apenas um instrumento que o Senhor, por misericórdia, usará para abençoar o Teu povo. Por isso, Pai, este momento eu coloco em Tuas mãos, peço a Tua bênção também já para cada ouvinte nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor, Nada Abala a Minha Fé, com Tom Carf. Aí depois nós voltamos após o louvor para darmos a primeira parte da mensagem que Deus colocou no meu coração para dividirmos juntos hoje nesta 1 hora de programa. Então daqui a pouquinho estamos de volta. Fique com Deus. Várias ilusões ou coisas más, tentando me persuadir, me levar para o chão. Ele é como um animal feroz, prestes a atacar, mas estou firme, eu fui comprado
comprados com sua morte lá na cruz. Nada abalará minha fé, pois creio em Jesus. Verteu na cruz por mim, liberto agora estou. Pelas mãos do meu Jesus, não vivo mais cativo e nem oprimido. Livre do inferno estou. 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 Revestido agora estou com as armas espirituais que Deus me entregou para lutar. Estratégia de um vencedor, de um time campeão que entra na batalha só para vencer. Estou firme, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Com sua morte lá na cruz, nada abalará minha fé, pois creio em Jesus. Seu sangue verteu na cruz por mim, liberto agora estou. Pelas mãos do meu Jesus, não vivo mais cativo e nem oprimido. Livre do inferno estou. 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 Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Estamos apresentando pela Rádio Cristal Gospel o programa Momento da Palavra, o Brasil para Cristo. Apresentação, Pastor Fábio Gama. Segura Ouvintes da Rádio Cristal Gospel, nós estamos de volta agora para continuar o nosso programa. Já está conosco aqui o Hamilton, o Luiz, para dar suporte para nós fazermos essa programação cada vez melhor. Quero já agradecer você que está participando conosco, já está ligado conosco, o Siriaco, Marcos Borghese, o pastor, que terá uma programação também aqui na rádio. Deus abençoe, que seja um grande sucesso o seu programa, pastor. Que Deus possa te dar sabedoria e graça para falar do amor e a misericórdia dele. Nós estamos aqui nesta manhã, queridos, nós vamos falar um pouco hoje, em duas partes, acerca do Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo que muitas pessoas têm conhecimento. Alguns salmos da Bíblia são marcados pelo fato deles apresentarem de imediato assim uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso traz no coração de cada ouvinte realmente a alegria de saber que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. O Salmo 91 é outro salmo que todos conhecem, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Também isso traz a muitas pessoas, até alguns deixam até a Bíblia aberta nesse salmo, acreditando que o fato de estar aberta tem algum poder. A palavra que só tem poder quando eu a ponho em prática. Eu só preciso conhecer a palavra e praticá-la, assim ela tem poder. Jesus, quando enfrentou ali no deserto a tentação, ele não mostrou o livro aberto
para o diabo, ele citou a palavra, ele falou aquilo que ele praticava, por isso ele diz que o diabo fugiu e os anjos vieram e o serviram. Então, muitos salmos, que nem o Salmo 25, também um dos salmos que as pessoas conhecem, né? O Salmo 21, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, muitos salmos traz ao meu e ao seu coração aí uma esperança, uma confiança, mas todos eles apresentam para você um Deus poderoso, um Deus que cuida, mas também apresenta para mim e para você a nossa parte, a nossa responsabilidade, aquilo que eu e você precisamos também fazer. Irmãos, a vida com Deus, ela não é tão simples como as pessoas pensam que é, porque Deus, ele é um Deus poderoso que cuida, mas ele exige dos seus filhos uma participação. A vida cristã é uma via de mão dupla. É você e Deus. Não é só Deus, é você e Deus. Você tem que fazer a sua parte, você tem que praticar a palavra, tem que obedecer, tem que fazer algo ao qual realmente você possa colocar as promessas de Deus em ação na sua vida. Então nós vamos falar isso dentro do Salmo 46. Eu vou ler para vocês esse salmo, ele é um salmo curto, eu vou ler ele todo e depois vamos meditar um pouco em duas partes sobre este salmo. Todo mundo conhece o salmo, ele diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o antemanhã. Bramam as nações e reinos e abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo é muito forte. Este salmo, por 3 vezes, ele repete que Deus é o nosso refúgio. Por 3 vezes o salmista faz questão também de frisar que o Senhor dos exércitos está conosco, ou o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele se apresenta como o Deus de Jacó. No Antigo Testamento, Deus se apresentava para os patriarcas como o Deus de Abraão. Depois ele se apresenta como o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Quando Jacó passa a ter uma intimidade, um conhecimento de Deus, a partir do capítulo 28 de Gênesis, aí então lá na frente Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus depois vai se apresentando como o Deus de Moisés e assim por diante. Ele se apresenta como um Deus que, dentro do Antigo Testamento, quando é escrito os Salmos, ele vai demonstrar o seu poder, os seus cuidados. Os salmistas expressam o amor de Deus, expressam o cuidado de Deus, o poder de Deus, expressam a adoração a Deus. Então é como se fossem cânticos de exaltação ao Senhor. Na realidade, os salmos são cânticos, são poesias que o salmista, boa parte dela, do salmo que escreveu foi Davi, é cânticos ao Senhor, cântico dos degraus, cântico dos peregrinos. Então são cânticos, mas são perfeitas orações, são excelentes orações feitas por homens que realmente experimentaram aí o poder e a graça do Senhor. No caso do Salmo de 46,
é salmo dos filhos de Corá, tá? Que escrevem este salmo. E ele inicia então hoje, ele repete por 3 vezes: o Senhor é o meu refúgio. Só que no verso 1 ele diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Queridos, nós sabemos que a humanidade no geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a humanidade tem realmente passado por grandes sofrimentos. Muitos sofrimentos têm realmente assolado a humanidade, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 10, verso 10, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas também o verso B, a parte B, fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então nós ficamos com a parte B. O diabo vai fazer o papel dele, mas ele só vai destruir, matar e roubar aqueles que não têm comunhão com Deus, aqueles que não têm realmente uma vida no altar com o Senhor, que não têm conhecimento de Jesus, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Então ele vai matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho do diabo. Queridos, mas aqui o texto diz sobre fortaleza, sobre refúgio, sobre socorro, porque na atualidade, irmãos, os sofrimentos da humanidade têm crescido muito. São tantos os sofrimentos. Nós temos aí a área da saúde, principalmente no Brasil, que pessoas passam por enfermidades que nem mesmo a medicina consegue ter conhecimento. Nós vemos o caso aí dessa Paloma, essa jovem que está grávida. Nunca se viu um caso desse, onde uma criança está sendo gerada, mas o abdômen está aberto e 3 órgãos estão expostos no ventre da mãe. São coisas que você foge do seu entendimento humano. Hoje, sofrimentos nós temos com filhos que andam em desobediência, que andam uma vida mundana, uma vida sem regras. Hoje, adolescentes que não respeitam o pai, não respeitam a mãe, jovens que acreditam que pode viver a vida sozinhos, sem ter nenhuma responsabilidade nos seus atos. Temos hoje casamentos frustrados, casamentos cheios de guerra, de dissensões, onde o esposo e a esposa não respeitam, a infidelidade. Temos hoje, principalmente no Brasil, um problema financeiro tremendo, onde muitos passam grandes dificuldades para a manutenção do lar, onde milhões de brasileiros estão desempregados. Temos aí realmente esse índice de desemprego que está assolando a humanidade brasileira. Temos aí realmente diversos problemas e levam as pessoas, muitas delas, ao desespero, à depressão. Algumas se refugiam nos vícios, algumas se entregam às drogas, algumas se entregam à vida fácil, alguns se entregam realmente a todo tipo de situação para ver se conseguem aliviar esta dor. Mas na realidade, querido, só quem pode aliviar o sofrimento, só quem pode tirar esta carga é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala em Mateus capítulo 28, 25, verso 11, capítulo 11, do verso 25 ao verso 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só quem pode dar o alívio na minha vida, na sua vida, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. São pessoas indefesas, são pessoas que não têm aonde socorrer-se. Então, o salmista vai dizer o seguinte, que Deus é o nosso refúgio. Deus se coloca, irmãos, diante de nós como um refúgio. Refúgio é um lugar aonde você pode se esconder, aonde você tem um abrigo, aonde você tem uma proteção, aonde você está seguro. Refúgio é um lugar aonde você sabe que ali nada pode te afetar, porque você está guardado. E interessante que não é guardado numa caverna, guardado numa casa, numa muralha, você está guardado em Deus, porque ele diz, Ele é o seu refúgio. Mas não é um refúgio frágil, não é um refúgio qualquer, não é um refúgio humano, não é um refúgio de estrutura,
de alvenaria que uma bomba derruba, que uma tempestade derruba. Não é um refúgio num ser humano, numa pessoa que você confia, que sofre as mesmas situações que você e pode se abalar, e você não pode nesta pessoa mais ter confiança e segurança. A Bíblia diz que o seu refúgio e fortaleza, que Deus é forte, que Deus é inabalável, que Deus é intransponível. Nele você está seguro porque Ele é uma fortaleza. Nele você está seguro porque Ele é capaz de te dar todo o suporte que você precisa. Nele você está seguro porque ninguém pode investir na sua vida se não tiver que passar pelo Jesus. Queridos, é interessante que Deus, Ele reconhece você e eu como menina dos olhos dele. Querido, se você for tentar colocar a mão nos seus olhos, automaticamente você vai piscar e fechar. Isso é instantâneo. Então Deus está dizendo que ninguém pode tocar em você, porque Ele é refúgio e fortaleza. Mas, querido, é interessante que Ele não é refúgio e fortaleza de todas as pessoas, porque Ele só pode ser refúgio e fortaleza de quem faz dele o seu refúgio. Lembra do Salmo 91, que ele diz: aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, só aquele que abriga. O refúgio é um lugar onde você tem que correr para ele. O refúgio, ele não corre até você. O refúgio, você precisa dar passos e adiante do lugar aonde você vai se esconder. Então você precisa dar passos adiante de Deus. Você tem que buscar Deus como seu refúgio. Você tem que entregar a sua vida a Deus na pessoa de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o esconderijo, que nele você está escondido, que nele você está protegido. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, precisa se arrepender dos seus pecados e se esconder nele. Então nele você terá refúgio. E não é um refúgio frágil, não é um refúgio que a qualquer momento desiste de você. Deus não desiste de você, Deus não se aparta de você, você que se aparta do Senhor. Ele disse isso para o rei Asa: se você me deixar, eu te deixarei, mas se você me buscar, você vai me achar. Então Deus não se aparta de você. Mas você pode estar pensando agora: mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus, e estou passando por essas aflições, estou passando por desemprego, estou passando por enfermidade, recebi uma má notícia acerca de um diagnóstico, recebi uma má notícia no emprego, a partir de hoje estou desempregado, recebi uma notícia, a esposa não quer mais dar sequência no casamento, recebi uma má notícia, o filho, você descobriu que ele está nas drogas, que ele tem realmente um desvio para uma relação homoafetiva. Eu não sei qual é a sua aflição, mas a palavra de Deus diz: se você fizer dele o seu refúgio e fortaleza, você precisa ter outra atitude. A atitude está no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Se você fez dele o seu refúgio, se nele você está escondido, se nele é realmente a sua fortaleza, aquietai-vos. Sabe o que você deve aquietar? Porque o salmista, ele continua dizendo assim: olha, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Olha só, querido, ele não está dizendo que você fazer do Senhor o seu refúgio e sua fortaleza, que você não terá tribulações. Ele não está dizendo porque você serve a Cristo como Senhor e Salvador, porque você cultua, porque você faz parte do hall de membro da sua igreja, porque você está com o seu nome escrito no livro da vida, glória a Deus por isso, porque você tem uma igreja onde você congrega assiduamente. Ele não está dizendo que por causa disso você estará
sem tribulações. Ele diz que Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está dizendo que você pode até passar por desemprego, você pode até passar por todos os sofrimentos que eu citei, saúde, desemprego financeiro, familiar, conjugal, eu não sei qual, mas você fazendo dele o seu refúgio e fortaleza, você terá um socorro dele, e bem presente, no momento em que você precisa. Então você está vivendo este momento, mas tem a garantia que Deus vai te socorrer. Não socorre você e nem a mim na hora que eu quero. Não funciona desta maneira. Funciona no tempo de Deus. Por isso que ele fala: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique tranquilo. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. E tudo mais Ele fará. Nós não pregamos aqui há um tempo atrás. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou os meus pés de um lago de lodo. Queridos, espere, confia, mas fique nesse refúgio. Muitas pessoas estão abandonando esse refúgio. Muitas pessoas estão deixando esta fortaleza. Muitas pessoas estão abandonando as suas igrejas, abandonando a Cristo, porque acreditam que não estão recebendo socorro. O socorro virá, eu tenho certeza disso. O que Deus está realmente no meio desses seus sofrimentos é dando a você a oportunidade de ter uma experiência com Ele, de ter realmente uma alegria de experimentar o milagre de Deus na sua vida. Lembra quando os discípulos encontraram um cego de nascença e Jesus passou e curou o cego de nascença, um grande milagre? Aí os discípulos perguntaram: quem pecou, Senhor? Ele ou os seus pais? Porque ele nasceu cego. Eles tinham uma visão errônea de que as pessoas passam por enfermidade, por lutas, porque estão em pecado. Nem sempre. Muitas das minhas aflições e das suas aflições é por causa do erro mesmo, porque não obedece, porque peca. Mas Jesus falou: não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. Então, Deus vai ser glorificado na tribulação que você está vivendo. Deus será exaltado nesse sofrimento que você está passando, que Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? No segundo ponto, nós vamos estar aí vendo as garantias que Deus dá a mim e a você, por fazermos dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, tá bom? Vamos ficar com o louvor Super-Herói com o Thiago Grulha, depois voltamos para dar sequência na segunda parte da nossa mensagem. Daqui a pouquinho estamos de volta. Deus abençoe. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar.
da Rádio Cristal Gospel, nós estamos de volta para dar aí a continuação da mensagem que nós iniciamos no começo do nosso programa, nós estamos falando sobre o Salmo 46 e daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade a esta mensagem. Já quero louvar a Deus pela sua vida, porque está participando conosco. Quero mandar um abraço aí para a Dinati, que está ligada na Rádio Cristal Gospel, Marco Antônio Costa, a nossa irmã Vanja, a nossa irmã Soninha, Sônia Oliveira e Edson Amaro, que está ligado conosco. Um abraço e obrigado pela sua participação. Nos alegra muito saber que você está ligado aqui na Rádio Cristal Gospel. Nosso programa, ele acontece de segunda, quarta e sexta-feira, das 11 ao meio-dia, horário de Brasília. Você pode participar conosco acessando aí a nossa página no Facebook, @Rádio Cristal Gospel. Também quero falar um pouquinho para vocês sobre a Igreja O Brasil para Cristo do Alto Guaianazes, onde nós temos um trabalho ali semanal abençoado. Ontem tivemos um culto de cura e libertação, onde Deus tem realmente, por misericórdia, nos abençoado grandemente e ali dado ouvido e respondido às nossas orações. Pessoas têm sido curadas, abençoadas. Você pode participar conosco. O nosso culto de terça-feira, ele se inicia às 19h30 e vai até às 21 horas. Então, participe conosco. Na quinta-feira nós temos a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dinâmica. Amanhã nós vamos terminar a nossa revista sobre as cartas, o Apocalipse, a carta que João escreveu ali sobre o fim dos tempos. E domingo nós temos nosso culto de manhã e à noite. De manhã das 9 horas até às 11 e à noite das 19 horas até às 21 horas. Então você pode participar conosco. A nossa igreja fica na rua Newton Alves dos Anjos, número 213, na Vila São Sebastião, tá? Você pode ali nos alegrar com a tua presença e será realmente um prazer recebê-los conosco. Bom, nós vamos então continuar a nossa mensagem no Salmo 46. Nós falamos na primeira parte, talvez você só se ligou agora, falamos sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, mas nós falamos da importância de você tomar a sua decisão de fazer dele o seu refúgio e fortaleza, fazer dele o seu lugar seguro, fazer dele realmente a sua proteção. E fazemos isso como? Quando nós nos rendemos a Cristo, reconhecendo que Ele é o meu Senhor e Salvador e que eu sou um pecador e preciso me arrepender dos meus pecados. A querida Bíblia diz, em João 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe meios, outro caminho que você seguir se não for Jesus. Se você quiser ir ao Pai, quiser fazer dele seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, tem que passar por Jesus. É Ele o caminho que você deve seguir. Ele é o caminho que você deve fazer parte, para que você tenha esse refúgio e fortaleza. Aí nós falamos um pouco sobre o fato de, se você está nessa fortaleza, está nesse refúgio, você está seguro e tem também a expectativa de a qualquer momento receber de Deus aí a sua vitória, porque Ele fala socorro bem presente nas tribulações. Então vai socorrer você com certeza. Mas então vamos lá falar um pouquinho mais. Vamos ver aqui algumas garantias que nós temos. O verso 2 ao verso 4 diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O texto vai dizer a respeito de situações relacionadas à natureza. Os montes se abalam. Os montes só podem se abalarem através de terremotos. Ele diz aqui, ainda que os seios dos mares tumultuem. Fala sobre maremoto, sobre o mar revolto, fala sobre a natureza furiosa, fala sobre circunstâncias naturais que você não tem controle. Nós não podemos controlar a tempestade, nós não podemos controlar o mar,
nós não podemos controlar os terremotos, não tem como. A natureza, ela está sob o comando e o poder de Deus. Então ele está dizendo aqui que esse Deus consegue controlar. Esse Deus consegue manusear a natureza de maneira poderosa. Então diz, olha, ainda que tudo isso aconteça, ainda que aonde você está, o país onde você vive, tem terremotos, tem maremotos, tempestades, isso não vai abalar você. Isso não vai trazer para você nenhuma insegurança. Querido, trazendo para os dias de hoje, porque talvez eu e você, talvez não, eu e você, nós não vivemos num país, graças a Deus por isso, o Brasil não tem nada disso, mas esses abalos, esses terremotos, esses maremotos, pode simbolizar a sua vida, no sentido espiritual, no sentido financeiro, pode simbolizar a sua vida num sofrimento que está fugindo do teu controle, pode infelizmente ser uma perda de alguém que você ama muito, ao qual ainda você sofre demais por esta perda, pode ser algo emocional, aquilo que você não pode controlar. Ele está dizendo que você não precisa se preocupar com isso. Olha, portanto, não temeremos, não tenha medo. Não fique temeroso com essas situações que você possivelmente possa estar vivendo. Porque ele diz, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. E aí ele vai garantir, Deus ajudará desde o antemanhã. Está dizendo, vai ajudar você desde ontem, não é só hoje. Está falando que ele ajudou no passado, ajuda no presente, ajuda no futuro. Não importa qual é a circunstância, não importa qual a situação, você não deve temer. Por que você não deve temer? Porque você se escondeu em Deus, porque você fez de Deus o seu refúgio, porque você acredita, segundo a palavra, que você se escondeu não num Deus frágil, que perde qualquer batalha. Você se escondeu num Deus vitorioso, numa fortaleza intransponível. O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 8 da carta aos Romanos, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há como alguém vencer o nosso Deus. Então, querido, se você faz dele o seu refúgio e fortaleza, acredite que mesmo que a sua vida está um terremoto, um maremoto, uma tempestade que não passa, ele é o seu refúgio e ele vai, segundo a sua palavra, ajudar você. Querido, a Bíblia chama a minha e a sua atenção para uma confiança. O crente, infelizmente, desconfia rapidamente do poder e do amor de Deus. Os discípulos provaram isso quando, em Marcos capítulo 4, do verso 35 e 42, estão atravessando o mar da Galileia, e aí vem uma grande tempestade, e a água começa a entrar no barco. Aí eles se levantam e dizem, Senhor, acorda, o Senhor não vai fazer nada não? O Senhor não está vendo que nós vamos perecer? Jesus estava no barco. Acabaram de sair de uma situação onde Jesus multiplicou os pães e o peixe, viram os leprosos serem purificados, cegos com os olhos abertos, voltando à visão, paralítico andando, e entra numa tempestade onde Jesus está no barco, porque molhou um pouquinho o pé de água, já estão clamando, acreditando que Jesus está ali, mas não está fazendo nada. Querido, nós com facilidade deixamos de confiar. Vamos continuar aqui. Então, a primeira garantia é que você não precisa temer circunstância nenhuma. Não importa o que o governo está aprovando no plenário, no Senado, não importa. Importa é que você tem um Deus que socorre você, um Deus forte, um Deus poderoso. Deus vai dar vitória ao seu povo em nome de Jesus. Ele repete no Salmo 7 que o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, a garantia da presença de Deus.
A garantia é que você não está sozinho. Jesus garantiu isso. Mateus 28, versos 19 e 20, ele garante que ele está conosco até a consumação do século. Agora, outra coisa interessante que ele dá a garantia é o verso 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ou seja, ele acaba com a guerra. Ele põe um fim na guerra. Ele põe um fim no seu problema. Ele põe um fim nas suas circunstâncias. Ele resolve o seu problema. E não é só aqui no Brasil, até os confins do mundo. Não importa onde você está. Talvez você está aí me assistindo e não está no Brasil. Aonde você está, ele diz que ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas Deus tem um meio de parar esta guerra, de pôr um fim a esta guerra. Ele fala, põe termo à guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que nós não estamos nesse contexto. Não é o contexto de hoje. Hoje ninguém luta com arco e flecha. Não, hoje ninguém luta com arco e flecha, não. Hoje ninguém luta com carros de fogo. Não, hoje se luta realmente de maneira espiritual. A luta hoje que você tem, ela não é contra a carne e sangue. Você não vai lutar contra o governo, não vai lutar contra a esposa, não vai lutar contra o filho, não vai lutar contra o vizinho, não vai sair no braço com ninguém. A minha luta hoje é espiritual. Aí ele diz que ele quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Naquele tempo a guerra, ela era assim. Eram companhias de homens preparados com arco e flechas que iam para a guerra. Mas Deus diz que ele quebrava o arco e as flechas na mão daqueles valentes. Ele diz, eles saíam com carros que as suas rodas haviam lâminas que ao passar pelo meio do povo arrancava pedaço, despedaçava, mutilava as pessoas. Quando um exército tinha um carro como esses, que haviam lâminas nas suas rodas, a derrota do exército que estava lutando contra esse tipo de guerreiros era fatal. Mas está dizendo assim que ele colocava esses carros no fogo. Ou seja, o domínio da guerra está nas mãos de Deus. É ele que guerreia, é ele que dá a vitória a você e a mim. Ele põe termo, fim na guerra. Mas, querido, como eu falei no começo, você precisa usar o verso 10 na sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa entender que Deus vai guerrear. Ele vai agir, mas no tempo dele. Então se aquieta. Se você não pode resolver este problema, então não faça nada. Se você não tem condições de mudar a sua história, então aquiete, confie no Senhor. Aí o verso de número 11 diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Mais uma vez ele garante, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, se existe uma coisa que trazia ânimo para o coração do povo de Israel, é quando Deus falava, eis que estou contigo, vá que eu serei contigo. Queridos, quando Gideão é chamado para uma guerra, para guerrear contra os medianitas, que estavam assolando o povo de Israel há 7 anos, estavam numa miséria tremenda, quando Deus chega ali no lagar onde estava Gideão malhando trigo, Deus fala, varão valoroso, eis que estou contigo. Gideão começa a questionar a presença do Senhor no momento da dificuldade. Fala, se o Senhor é conosco, porque passamos por essa situação. Se o Senhor é conosco, o que é feito daquele Deus que nossos pais contaram. Gideão, em meio às adversidades da vida, ele não confiava que Deus estava com ele. E Deus diz, olha, vai, porque você vai tirar e livrar este povo dos medianitas. Ele diz, não te mandei eu estou contigo. Vá e livre o povo das mãos dos medianitas. Querido, todo o tempo a Bíblia vai trazer para mim e para você uma confiança da presença de Deus comigo e com você
no momento mais difíceis da nossa vida. Agora, o fato é, você acredita? O fato é, você confia que Deus é com você? O fato é, você fez de Deus, ou está fazendo de Deus, o seu refúgio e fortaleza, confiando no socorro dele bem presente. Ele é o seu Senhor e o seu pastor. É nele que você se faz abrigo, é nele que você procura quando você está em aflição ou você não está ligado a esse Deus. Porque se você não faz de Deus seu refúgio e fortaleza, será difícil você receber o socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembro, eu ainda não estava caminhando com Cristo, e a minha mãe já estava caminhando há pouco tempo com o Senhor, e eu vivi um momento com 27 anos da minha vida com um problema de coluna muito forte, ao qual eu precisava fazer uma cirurgia urgente. Eu sofri demais com aquele problema, já novo com problema de coluna, e as irmãs da igreja Hollis oravam de manhã, de madrugada na igreja, e tanto a minha mãe como as irmãs mandaram eu fazer deste versículo a minha vida. Olha, acredite que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por várias vezes eu ouvi a minha mãe falando, a irmã Elizabeth falando sobre este verso, e eu fiz do Senhor o meu refúgio e minha fortaleza. Queridos, eu fiz 2 cirurgias na coluna e hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou bem. Então, querido, faça dele o seu refúgio e fortaleza, seu socorro bem presente na hora da angústia, e você vai ver que você não será abalado, você não vai ter medo das circunstâncias, você terá o socorro que você precisa. Ok, querido? Nós vamos ouvir um louvor, e o louvor é Deus é o nosso refúgio, com Matos Nascimento, um louvor novo. Quero que você aí preste atenção. Ele, na realidade, Matos Nascimento, ele canta este salmo quase inteiro. Matos Nascimento, praticamente, ele cita esse salmo na sua canção, e aí vai trazer a você aí mais entendimento da palavra do Senhor, tá? Então, mas faça uma coisa importante aqui: aquietai-vos, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus na sua vida. Amém, querido? Nós vamos ouvir esse louvor, depois nós voltamos para estarmos orando e fechando o nosso programa. Deus abençoe, nós estamos de volta. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza.
Ouvintes da Rádio Cristal Gospel, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, o Momento da Palavra, Brasil para Cristo. Nesta manhã Deus trouxe uma palavra de conforto, de fortalecimento. Nesta manhã Deus trouxe uma palavra de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Eu sei, querido, que ao acabar do programa, vai continuar o problema. Ao acabar do programa, você ainda, por enquanto, estará enfermo, desempregado. Mas vamos ficar com o coração. O verso 10 do Salmo 46. Coloca no teu coração: aquietai-vos, e sabei que o Senhor é Deus. Confia nele. Não se preocupe, porque a sua preocupação não vai levar você a resolver nada. Se você é servo do Senhor, se você confia em Deus, se você procura fazer as coisas que agradam o coração do Pai, Ele não vai deixar você ficar confundido. Pode ter certeza que Deus te dará vitória em nome de Jesus. Mas se aquiete, fique firme no Senhor. Bom, quero agradecer, antes de nós orarmos, a nossa irmã Cleusa Costa, que está ligada conosco, mandou um bom dia para nós. Obrigado, minha irmã, bom dia para você também. A nossa irmã Lúcia, obrigado pela sua participação. Também tem aí a Valéria, que está ligada conosco, Valéria Rufino. Um abraço, minha irmã, Deus abençoe por você estar ligado conosco, viu? E sexta-feira estaremos novamente aí falando do amor de Deus. Então, querido, fique com essa palavra: aquietai-vos, se aquiete e saiba que o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Nesta oração, vou colocar a sua vida na mão de Deus e também a Rádio Cristal Gospel. Meu Deus querido, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que te damos graças por esta 1 hora de programação, Pai. Damos graças a Ti por este salmo tão lindo, Salmo 46, e eu tenho certeza que a partir de hoje, aqueles que ouviram esta mensagem, Papai, vão ter uma visão realmente diferente do salmo, vão buscar realmente fazer do Senhor o refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Meu Deus, eu peço a Ti, porque eu sei que esta palavra veio porque muitas pessoas estão passando por grandes aflições, Pai. Sabemos que a cada momento uma vida é ceifada e a perda de um ente querido é insuportável, Pai. Só o Senhor é capaz de dar aí o conforto. Sabemos que a cada dia uma pessoa fica desempregada ou recebe uma má notícia, seja na área da saúde, seja na área conjugal, seja com o filho. E é neste momento, Pai, e nesse exato momento é que nós podemos contar com o Senhor. Porque por várias vezes no Salmo 46, o Senhor afirmou que o Deus de Jacó está conosco. O Deus dos exércitos é o nosso refúgio. Senhor, eu tenho certeza disso na minha vida, que cada ouvinte também tenha essa convicção, Pai, que o Senhor é o refúgio e fortaleza. Que eles confiem em Ti, Papai, que não importando qual seja o momento, qual seja a situação que estão vivendo, Pai, que o Senhor, meu Deus, agindo, ninguém pode impedir. O Senhor apresentou dentro desse salmo, Deus, natureza que foge do controle do ser humano. Ninguém controla a natureza, só o Senhor. E o Senhor, se o Senhor pode controlar a natureza, quanto mais a minha vida, que só existe porque o Senhor assim me criou. Cada ouvinte, Pai, que ele só existe porque o Senhor deu vida e tem cuidado de cada um de nós. Então eu sei, Pai, eu sei que o Senhor pode estender a mão e fechar o abdômen daquele bebê, o Deus está sendo gerado na vida da Paloma, e trazer a normalidade, e não acontecer nenhuma sequela, nenhuma marca. Deus, acredito que a Tua palavra nos apresenta que o Senhor tirou da cova Lázaro depois de 4 dias. A Tua palavra nos apresenta que por causa da oração do Teu servo Josué, o Senhor parou o sol e parou a lua. Deus, o Senhor é um Deus poderoso. Que cada ouvinte agora possa
realmente confiar no Senhor. E ter certeza, Pai, não importando a situação, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado pela Rádio Cristal Gospel, obrigado pela vida do Hamilton Luiz, pela vida do Leandro. Continua abençoando, Pai. Abençoa esta rádio, abençoa as programações, abençoa os pastores, Deus querido, que fazem as programações, a pastora Cintileuza, papai, pastor Pedro, Senhor, pastor Marcos, que vai iniciar um programa, Senhor. Deus, abençoa a nossa irmã Kelly, missionária Kelly, todos eles trabalham para o reino do Senhor e que possam ser grandemente abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, terminamos o nosso programa. Se Deus permitir, sexta-feira estamos de volta. Um abraço, fique com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. De crente é uma tocha de fogo. Com Jesus ele sempre está de pé. Se o diabo tenta se aproximar e faz ele andar de marcha ré, se quiser receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Corre sapateando em tapete de fogo, faiscando chamas de poder. Até quem não gosta de mistério aqui vai se encher. Quando vem tempestade ele grita bem alto, somente no sangue há poder. Tranca a porta do inferno e coloca o diabo pra correr. Se quiser receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Para um lado ou para o outro, se olho pra frente ou para trás, eu vejo um povo reunido, pisando e humilhando a Satanás. Nem todos entendem este mistério, nem mesmo o que aconteceu, pois não há capeta que aguenta lutar contra o povo de Deus. Se quiser receber poder de Deus, irmão, ele veio trazer para você aqui. Mas se quer receber poder de Deus, irmão, esta é a Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, via internet e YouTube, no Cristal Gospel ao vivo. Participem de nossa programação se inscrevendo em nosso canal para receberem as notificações de nossos programas. Entrem em nosso site e cliquem no ícone do YouTube. Baixem nosso aplicativo no Google Play. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. 24 horas de música sem parar. Rádio Cristal Gospel, refletindo o brilho da glória de Deus. Ora, na Cristal Gospel. Na Cristal Gospel. 12 horas e 6 minutos. Cristal. Informação. Cristal. Homem do tempo. Previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, o dia vai ficar nublado a parcialmente nublado, com nevoeiro ao amanhecer em Minas Gerais. Parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada no Espírito Santo. Parcialmente nublado com névoa úmida no Rio de Janeiro. Claro com névoa seca em São Paulo e com baixos índices de umidade relativa do ar. Quem dá mais detalhes é o meteorologista do INMET, Manuel Rangel. Região sudeste teremos o sol entre nuvens, com temperaturas elevadas e baixos índices também de umidade relativa
relativa do ar no Triângulo Mineiro e no centro de Minas, porém na parte leste do estado há muita nebulosidade, não só de Minas, como também do Espírito Santo e o Rio de Janeiro, onde há uma chuva discreta. Em Belo Horizonte, o céu vai ficar claro a parcialmente nublado e a temperatura mínima vai ser de 13 graus e a máxima de 23 graus. Em Vitória, a temperatura vai variar de 19 a 26 graus e a umidade relativa do ar vai variar de 55 a 90%. No Rio de Janeiro, o céu vai ficar parcialmente nublado com névoa úmida e a mínima vai ser de 14 graus e a máxima de 30 graus. E em São Paulo, o céu ficará parcialmente nublado com névoa úmida com períodos de claro e a temperatura vai variar de 13 a 23 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Cíntia Moreira, o tempo e a temperatura. Previsão do tempo. Informação. Cristal. De olho no mundo. Minuto Notícia. A informação relevante e atual. Minuto Notícia. Olá, seja bem-vindo ao Frequência Esportiva, que chega com o apoio da maior logística em rádio do país, agência do rádio.com.br. Nesta quarta-feira, a bola vai rolar para a 13ª rodada do Brasileirão. Após, restarão 6 para o fim do primeiro turno. E a pergunta que